Olá pessoal estudiosos, como vocês sabem, porque sempre têm acompanhado as nossas videoaulas, os primeiros anos daquilo que ficou chamado como República Velha, ou de fato a própria questão mesmo da República, os primeiros anos da República no Brasil não foram fáceis, foram cheias de problemas econômicos, crises, guerras, conflitos, disputas que vão se espalhar em muitos casos pelo próprio país e vão chamar profundamente a atenção, como foi o caso, inclusive, do conflito ou da guerra em Canudos, que foi terrível, duríssima e os seus acontecimentos vão se perpetuar na história. Mas, nessa videoaula nós vamos tratar mais especificamente sobre o governo do presidente Campos Salles, que foi o quarto presidente do Brasil. Ele foi o segundo presidente civil, ou seja, ele não era ligado ao exército, aos quadros das Forças Armadas, mas ele era então um civil e que tinha sido inclusive governador do estado de São Paulo, e é aí onde vem a grande base para que ele chegasse inclusive no governo, tendo sido então o sucessor de Prudente de Moraes. Campos Salles herdou um país cheio de diversos problemas, principalmente na área econômica. E ele, como era ligado à estrutura, às grandes oligarquias cafeeiras, ele vai privilegiar durante o seu governo esse setor. Como ele mesmo colocava, como era dito naquele período, era a grande vocação do Brasil, a vocação agrícola, né? Então, existiram estímulos, existiram incentivos, inclusive pela política que vai ser estabelecida para valorizar o café, o desenvolvimento do café, que há várias décadas já era o principal produto da pauta do Brasil, da exportação brasileira, o carro-chefe aí dos produtos na entrada de dinheiro no Brasil, vocês não podem esquecer isso. Então, ele vinha desse próprio setor, foi apoiado por esses grupos hegemônicos aí na política brasileira e foi, como eu já disse, o sucessor de Prudente de Moraes. Chegando então no poder no ano de 1898 e vai governar o Brasil pelos próximos 4 anos, até 1902. Durante o governo dele, como eu já falei para vocês, ele vai herdar uma crise econômica muito importante no Brasil e aí vai tentar resolver. O seu antecessor já tinha começado a tratar ali de alguns problemas econômicos, como por exemplo o financiamento da dívida do Brasil, e nesse caso ele vai fazer essas tratativas e vai realmente firmar o acordo que ficou conhecido como Fundo Loan. Esse acordo, né, com banqueiros ingleses vai ser muito importante, fundamental para o Brasil, para a reestruturação da dívida e também recebimento de muito mais dinheiro para poder, inclusive, financiar os pagamentos, a reestruturação econômica do país. Deveria ter investimentos na área para, por exemplo, a própria modernização do parque industrial, das estruturas, para poder dinamizar essa economia brasileira, como por exemplo obras, construções, ferrovias que deveriam ser feitas, porém não vai ser bem aplicado nesse próprio setor. Isso seria a ideia do porquê você pegar esse dinheiro, fazer o investimento, mas na realidade não funcionou bem assim. Vai ter uma política restritiva ao setor industrial e apoio à produção do café. Embora, com isso, vai aumentar ainda mais os problemas relacionados, por exemplo, também à superprodução do café, o que baixava o preço do café e a desvalorização da moeda. Voltando especificamente ao Fundo Loan, esse empréstimo que foi feito aí por esses banqueiros ingleses ao Brasil era para o refinanciamento da dívida que o Brasil tinha, como eu já disse. O Brasil tinha problemas econômicos muito sérios, provocados desde o tempo do Império por problemas que vão existir, como inclusive a própria Guerra do Paraguai, mas nesse caso chegava a patamares altíssimos dessa própria dívida. Então, o financiamento foi de 10 milhões de libras esterlinas,
nós teríamos uma carência e um período de 3 anos para iniciar o pagamento dessa dívida, algo como 1 milhão, por ano, 1 milhão de libras esterlinas por ano, mas, é claro, os seus devidos juros que seriam estabelecidos, que seriam colocados e o Brasil teria que pagar. Mas, caso o Brasil resolvesse não pagar, a garantia seria a própria receita da alfândega do Brasil. Então, se o Brasil não pagasse, o Brasil ficaria sujeito ao controle alfandegário de um banco externo, um banco inglês, por causa inclusive do fundo LOA e de que o Brasil precisava fazer receita para inclusive pagar aquilo que foi contraído como dívida. O governo vai estabelecer uma política restritiva, assim como eu já falei nessa videoaula, ou seja, diminuir os investimentos, pressionar, por exemplo, o aumento do salário dos próprios trabalhadores, ou seja, diminuir esses próprios aumentos para promover a diminuição da inflação, ou seja, mover para que o Brasil tivesse uma política desinflacionária, diminuir a inflação que realmente estava muito alta, principalmente por causa ainda do tempo do encilhamento, criado por Rui Barbosa e que ainda tinha efeitos danosos na economia do Brasil durante esse período, assim como essa própria concentração ligada à própria estrutura do café. Mas, mesmo assim, vai seguindo com essa política, como, por exemplo, a diminuição dos investimentos nesses setores como o industrial, que vai sofrer durante o período do governo do presidente Campos Salles. É importante enfatizar que, durante o governo do presidente, então, Campos Salles, ele vai aplicar a chamada política dos governadores, ou como também era chamada, política dos estados. E vocês sabem como era essa política porque já têm assistido as minhas videoaulas sobre ela. E vocês entendem que nesse contexto daquilo que estava acontecendo, os governadores iriam dar apoio às próximas legislaturas, ou seja, ao presidente da República, e o presidente e o governo federal iria dar apoio aos governadores. Então teria uma troca de favores de um com o outro e o apoio mútuo caso esse apoio não fosse concretizado. Por exemplo, se fosse eleito alguém que não pertencesse a esses grupos, a esses conchavos, ele poderia ter a suspensão do seu mandato ou, no caso, ser tirado do poder, como vocês sabem. Então era importantíssimo para esses próprios governadores, esses líderes locais, dar apoio. E aí, claro, o governo federal dava apoio a esses governadores e seguia esses próprios governos aí nos seus respectivos estados. Essa política dos governadores foi um grande embrião para a chamada política do café com leite, que vai ser plenamente implantado nos governos posteriores ao de Campos Salles. Como vocês sabem, o próprio presidente Campos Salles fez a eleição literalmente ali de Rodrigues Alves, que foi o 5º presidente do Brasil, nesse contexto, ou seja, nessas alianças que vão existindo, nesse contato, nesses conchavos que vão existindo e no controle da própria política do Brasil. Então, esse modelo aí onde vai existir a chamada política dos governadores vai se desdobrar em algo muito maior, que é a própria política do café com leite. Como vocês viram, o governo do presidente Campos Salles foi muito importante no Brasil, no cenário brasileiro, porque criou várias estruturas que vão se perpetuar ao longo do tempo na história do Brasil e, para o bem ou para o mal, teve repercussões aí muito importantes na dinâmica política, social e econômica do Brasil. Não esqueça então todos vocês de se inscrever no nosso canal, assim como é importante que vocês enviem essa videoaula para outras pessoas, para que elas possam também receber essas aulas e, claro, consequentemente, se dar melhor nas provas, trabalhos ou seminários. Veja as nossas playlists, nós temos várias playlists que estão relacionadas a esses próprios temas, esses assuntos. E aí, dê o seu like também. Até a próxima então, pessoal!